O patrão ficou maluco. Forneria Original agora com cupom CHARLA10 ilimitado. Peça sua pizza, meu parceiro. É nóis. Os vascaínos não aceitaram a SAF, candidato? Você fala como se não tivesse sido votado entre o conselho. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Meu xará, né? Não, eu falei aqui, o associado votou, os conselheiros votaram, o associado votou numa Assembleia Geral, muito num espírito de desespero, de carência, de notícias falseadas. Então é disso que eu tô falando. Quer dizer, não tô... E por isso que eu digo que a gente vai trabalhar a partir da realidade da SAF. Não vou discutir esse ponto. Não quero voltar no caso, nessa a aprovação da SAF ela não foi inconstitucional porque foi votada. É isso, exatamente. Você então, pode até discutir os termos agora. Agora, né, a condição, o que envolveu isso foi numa conjuntura de falseada. Então, o que eu estava dizendo, Botafogo se preparou 3 anos para colocar a SAF. Estudou propostas, discutiu no seu conselho, discutiu com o seu associado. Bahia fez uma série de discussões públicas, transparentes, mostrou o contrato, né? Então, essa é a diferença do que aconteceu com o Vasco. O Vasco foi uma caixa fechada, foi decidido dentro de uma sala, um contrato não transparente, de acordos, né? Alguém recebeu uma bolada aí para fazer uma referência com o futebol. Isso é uma situação que então, quem entrar tem que tentar resolver, porque... quer dizer, você tem que... O que faltou para o associado foi a informação, a transparência. É disso que eu questiono. Esse para mim, é a grande... É o diferencial. E para uma associação, a transparência é fundamental. Então, se você pegar o Botafogo, 95% do seu associado votou pela SAF. No Vasco foram 80%. 79% votaram a favor. 21% votaram contrariamente. Mas naquela conjuntura... É um percentual até considerável, né? Naquela conjuntura, isso era uma pressão. Ou você votava isso, ou então o Vasco ia fechar. Essa era a fala dos... E não é verdade. O Vasco não vai fechar, e jamais vai fechar, porque o Vasco é gigante. E quem votou, por exemplo, assim, perguntando, tipo assim, todo mundo que era apto a votar, conselheiros e sócios com assembleias diferentes, né? É um momento diferente. Nesse caso foram os associados gerais, que estavam com poder de voto na época. Isso aí, por exemplo, não aconteceu de todo mundo receber um PDF do contrato no seu celular. Não aconteceu. Não. Ao contrário, ninguém recebeu. Ninguém recebeu, salvo uma diretoria. Inclusive, por um exemplo clássico disso. O CEO do Vasco, uma das poucas unanimidades no Vasco, né? A gente fala do mundo conflitivo, mas uma das unanimidades foi o ex-CEO do Vasco, Luiz Melo. Então, ele era CEO do Vasco, negociou o contrato pelo vendedor, né? Pelo Vasco. Sim. E depois ele virou o CEO do comprador. Quer dizer, é do interesse de quem que ele ali defendeu? Né? Quer dizer, como é que isso é uma transição que a gente considera regular? Sabe? No mínimo tem um questionamento ético. Você está vendendo, você está defendendo a parte do vendedor e de repente você vira o representante do comprador. Numa transição sem intervalo, totalmente direto. Isso, para mim, tem um questionamento ético aí, né? Além da incompetência, além de torcer para o rival e além de outras coisas que isso são derivados. Mas o fundamental e a lógica é que quem está na atual diretoria é comprometida e compliciada com a atual gestão da SAF. E, às vezes, os interesses podem ser diferentes, assim, Matheus. Por exemplo, o interesse da SAF, em princípio, da 777, é lucro. O interesse do vascaíno, o interesse do Vasco, nossos 30%, é de vitórias, é de conquistas, é de grandiosidade, é de disputa. Então, esse interesse, em alguns momentos, eles podem ser conflitantes. Quando o Vasco coloca um teto de 70 mil, né, como o Zé Ricardo aqui mencionou, é uma situação que você diz, vai fazer uma gestão que essa é uma realidade. De repente, o Vasco precisa, por 4 anos, viver esse teto. Sim. Mas numa situação dramática como a gente está vivendo, a gente faz a contratação pagando 1 milhão. Porque é isso o futebol. O futebol diz assim, cara, eu não posso rebaixar o Vasco. Então ele vai contratar os técnicos caros, jogadores caros, né? Então ele vai ter, o Dimitri vai pagar um dinheiro que na primeira contratação não fez. Isso é parte do futebol. Isso vale para 777, isso vale para o Vasco, vale para o associado ou vale para a SAF. Ele precisa fazer esse investimento. A discussão ali é de quando é que o interesse do investimento é maior e quando o interesse da vitória é maior. E esse desequilíbrio a gente vai precisar conviver dentro do...